E eu quero meditar com você sobre as falas finais de um grande campeão. Nós estamos estudando o livro de Josué há algumas semanas, para não falar meses. E é muito bom quando nós temos a oportunidade de estudar livros inteiros da Bíblia. E essa igreja tem essa característica, essa igreja gosta disso, de estudarmos livros inteiros da Bíblia. E nós estamos chegando ao final de mais um. Depois da próxima semana, vocês poderão dizer: olha, eu estudei Josué inteirinho na igreja. É muito bom isso, a gente crescer no conhecimento da palavra de Deus. E os capítulos 23 e 24 de Josué são as falas finais de um homem que já está com seus 110 anos de idade. Josué aqui já está muito velho, 110 anos de idade aproximadamente. E agora ele vai chamar toda a liderança de Israel. Ele tem uma palavra para dar a todos os líderes de Israel, no capítulo 23. E esse discurso vai continuar com Israel no capítulo 24. Então o capítulo 23 e 24 são as falas finais de Josué. É importante que você saiba que há aproximadamente uns 20 anos, esse episódio está acontecendo aproximadamente depois de 20 anos que Josué começou a repartir as heranças para as respectivas tribos. E aqui nesse momento, quando ele chama os líderes de Israel, cada tribo já está na sua respectiva herança. E Josué já sabia de algumas tribos, e nós estudamos isso há algumas semanas atrás, algumas tribos que não expulsaram os cananeus. Eles deixaram os cananeus habitando na terra. E essa questão de não terem expulsado os cananeus custou muito caro para Israel. Existem certas alianças que são prejudiciais. Existem certas alianças que podem ser mortais. E uma delas foi essa aliança feita entre algumas tribos e alguns povos que foram ficando na terra, povos estes que foram implementando em Israel. É impressionante, isso não é de agora. É impressionante como o povo de Deus é um povo que está aberto para aprender aquilo que não deve aprender. É interessante como que desde muito cedo o mundo exerce mais influência no meio do povo de Deus do que o povo de Deus no meio do mundo. Então, muito fácil, essas nações que ficaram estabelecidas na terra não pegaram os costumes de Israel, mas Israel pegou os costumes delas. E eles foram se tornando idólatras, presunçosos, avarentos, foram sendo contaminados pela cultura dos cananeus. E Josué sabia disso. E como ele já estava debilitado, 110 anos de idade, já velho, não tinha mais a força, não tinha mais o vigor, não tinha mais o ímpeto de antes, para corrigir essas tribos, para mostrar a essas tribos que determinadas questões é 8 ou 80, não dá para ter um meio termo. Ele chama esses líderes, provavelmente em Siló, que era o centro de adoração de Israel. Ele chama esses líderes e ele vai apresentar a esses líderes pelo menos 3 advertências muito importantes, não só para eles, mas para nós também. A Bíblia, irmãos, se vocês me permitem abrir esse parêntese, a Bíblia é um livro de advertências para nós. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, que nós começamos a estudar a Bíblia, nós estamos diante de advertências do Senhor para a nossa vida. Por isso que não há um único momento onde você não abra a Bíblia, não leia um texto bíblico e aquele texto bíblico não fale alguma coisa com você. Eu faço todo dia de manhã, eu tenho o hábito, esse é o meu hábito, eu tenho a Bíblia em áudio
E eu estou terminando o livro de 2 Crônicas, já dentro dessa repetição, já li a Bíblia inteira algumas vezes, estou lendo de novo e pretendo ler enquanto eu viver, mas agora eu estou lendo de forma diferente. Eu estou lendo e ouvindo ao mesmo tempo. Então eu coloco a Bíblia em áudio que eu baixei, você encontra no seu smartphone, no Play Store para você baixar a Bíblia em áudio, Bíblias muito boas. Então eu baixei uma Bíblia em áudio e estou lendo e ouvindo ao mesmo tempo. Então, é uma experiência interessante, é diferente, porque você lê um pouco mais pausadamente, você lê mais devagar, acompanhando a leitura, e isso faz você observar alguns detalhes que talvez numa primeira leitura somente você não observa. E isso tem me abençoado muito, porque agora eu estou sendo mais detalhista naquelas questões que antes, nas vezes que eu apenas lia, eu não observava. Então, quando nós estamos lendo, você percebe que há muito de você ali, há muito de você naquela leitura que você está fazendo. Depois que eu termino de ler e ouvir, eu vou para a minha devocional, e aí eu tenho um outro ato, onde tem todo dia uma devocional diferente. E aí eu leio o texto bíblico e leio a explicação do texto. Mais uma vez, eu me vejo ali. É incrível como que o tempo todo a palavra de Deus está nos colocando diante de nós mesmos e colocando diante de nós um desafio para a mudança. A Bíblia é um livro de alertas, é um livro de avisos. E quando nós lemos esse texto de Josué capítulo 23, eu identifiquei aqui uma grande ideia, uma grande lição desse texto que eu queria compartilhar com vocês. Esse texto tem uma intenção, e a intenção que eu visualizei aqui é justamente essa: devemos estar alertas para os constantes avisos da palavra de Deus. Negligenciá-los pode ser fatal. E nesse texto do capítulo 23, eu identifiquei pelo menos três alertas que Josué faz para o povo de Israel, na pessoa dos seus líderes. Olha que interessante Josué. Primeiramente ele chama os líderes, que eram os responsáveis por conduzir o povo, pela liderança do povo. Ele não vai de imediato no povo, primeiro ele vai nos líderes, porque os líderes seriam os responsáveis por pôr esses avisos, essas prescrições em prática. Os líderes são pessoas que Deus coloca nas comunidades para conduzir o povo. Por isso que nós, líderes, e aqui não somente o pastor, mas cada um dos irmãos que exerce algum tipo de liderança na igreja, nós, líderes, seremos mais cobrados do que o nosso povo, porque a responsabilidade é nossa. Eu, como pastor, tenho as minhas responsabilidades. O irmão Toninho, como líder do ministério diaconal, tem as responsabilidades deles. O irmão Getúlio, a irmã Ragna, na liderança do ministério de louvor, tem responsabilidades. Cada líder na igreja é responsável diante de Deus por conduzir o seu grupo diante de Deus e manter esse grupo unido ao todo. Por isso que na igreja não pode haver grupinhos, mas um grupo somente, subdividido em vários grupos que trabalham em prol de um todo. Esse é o objetivo, esse precisa ser o objetivo. Então Josué chama primeiro os líderes. Vem cá, eu tenho algumas coisas que eu preciso tratar com vocês, e eu queria então agora identificar com vocês essas questões, porque é muito importante que nós atentemos para esse texto, um texto escrito há pelo menos 3.500 anos atrás, mas que pode nos ensinar tanto. A primeira advertência está nos versículos 3 e 4, a segunda advertência está no versículo 5, e a terceira advertência está nos versículos 6 até o versículo 16. Então vamos lá, o que Josué está fazendo aqui? Josué chama o povo de Israel na pessoa dos seus líderes,
chama cada um dos seus líderes e ele começa, irmãos, a lembrar os líderes de tudo aquilo que o Senhor havia feito por Israel até ali. Nós precisamos nos atentar para isso. Primeira coisa que Josué faz, veja só, versículos de número 3 e 4, do texto que nós lemos. Josué vai falar assim, versículos 3 e 4. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte em herança às vossas tribos estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar para o pôr do sol. Eu aprendi aqui uma primeira advertência, algo que precisa estar constantemente presente no nosso coração. E a primeira coisa que eu aprendi aqui foi isso: olhemos para trás e sejamos gratos a Deus. Eu não vou fazer isso, mas eu gostaria de fazer. Eu gostaria de ter tempo hábil para isso. Escolher aqui, pelo menos 10 irmãos, chamá-los aqui à frente e dar a cada um a oportunidade de dizer quem era antes de conhecer a Cristo e quem esse irmão é hoje depois de conhecer a Cristo. Eu garanto uma coisa para vocês, irmãos: se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nessa noite. E sabe-se lá Deus onde é que nós estaríamos. Se nós pudéssemos viver o tempo todo com essa lembrança no nosso coração, muito da nossa vida seria diferente. O problema é que nós temos uma propensão a nos esquecer muito rapidamente daquilo que o Senhor fez por nós. Porque, irmãos, Deus tem feito maravilhas no meio do seu povo. Eu não tenho a menor dúvida do que eu vou dizer para vocês. Estou há 31 anos na igreja. Vocês não me conheceram antes de conhecer a Cristo. Mas se Cristo não tivesse entrado no meu coração há 31 anos atrás, eu imagino que eu estaria agora nos piores lugares e na pior situação possível. Ai de mim se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus Cristo. O que Deus fez por mim é algo inimaginável. E o que Ele fez por você? É isso que Josué está querendo colocar na mente daquele povo. Repito, provavelmente Josué já sabia de que algumas tribos estavam se misturando com povos que não haviam sido expulsos. Provavelmente Josué já sabia que o povo de Israel estava perdendo a sua pureza espiritual. Então Josué apela para aquilo que deve nos mover. O que é que move o crente? O que é que precisa estar bem definido no coração do crente para que ele sirva a Deus? Sabe o que é? Gratidão. Quanto mais gratos formos a Deus, mais de nós o Senhor tem. Quando você olha a história da igreja, principalmente nos 3 primeiros séculos, quando o Império Romano empreendeu pelo menos 10 grandes perseguições à igreja, você percebe no coração daquele povo que vivia no meio do paganismo, vivia no meio da idolatria, vivia no meio da imoralidade sexual, vivia no meio da corrupção, vivia no meio da desonestidade, e aquele povo foi alcançado pela graça de Deus. Paulo vai dizer isso lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 9, quem não entraria no reino de Deus? Depois ele diz assim: tais fostes um de vós,
Ele vai dizer que nem bêbados, nem roubadores, nem efeminados, e uma série, nem idólatras, uma série de outras questões, não herdarão o reino de Deus. E aí Paulo vai dizer assim, e tais fostes alguns de vós. Essas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus, e elas foram dominadas por um sentimento tão grande de gratidão, mas elas ficaram tão gratas a Deus pelo que Deus fizera por elas, que elas se entregavam para serem mortas no Coliseu, para serem mortas nas arenas do circo romano. Elas não se importavam de serem mastigadas pelos leões. Elas não se importavam de serem queimadas vivas para iluminar os jardins de Nero. Vocês viram aqui, no início do ano, o filme de Paulo, e viram como era o contexto daquela época. Cristãos morriam por amor a Jesus. Sabe qual era o sentimento que levava aqueles cristãos para a arena? Gratidão. Amor a Jesus. Eu afirmo, com toda a autoridade da palavra de Deus, quanto mais gratos nós formos a Deus, quanto mais consciência nós tivermos no nosso coração de quem somos e de quem seríamos sem Cristo, quanto mais gratos nós formos, mais de nós o Senhor terá, mais viveremos para Cristo, seremos imbatíveis, seremos invencíveis. A medida do serviço a Deus passa muito pela medida da gratidão. É por isso que quando um crente é muito grato a Deus, e você chega perto dele e você fala, irmão, estou precisando de você para realizar isso na igreja, a gratidão a Deus, ele pode ter dificuldades, ele pode ter algum tipo de situação, talvez que o impeça de realizar aquele trabalho com maestria, mas você pode ter certeza que a gratidão dele a Jesus vai falar assim para você, irmão, pode contar comigo, eu estou aqui para servir, pode contar comigo. O irmão precisa para que dia? Eu tive uma experiência dessa, há um tempo atrás, com um irmão aqui da igreja. Ele não está aqui, mas o que eu vou dizer dele é bom, então eu posso falar, com o irmão Adair, irmão do irmão Adão, da Cristina. Eu precisei desse irmão, eu pensei nele, não sei porquê, eu pensei nele porque a irmã Roberta iria participar de um acampamento de promotores de missões em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. E nós estávamos sem saber como iríamos levar a irmã Roberta para lá. E eu me lembro que, no meu coração, quando eu pensei em alguém para me ajudar, eu me lembrei do Adair, porque ele faz essa logística, ele mexe com isso. E ele estava aqui um domingo de manhã, e eu procurei e falei, irmão Adair, eu estou precisando de alguém para levar a irmã Roberta, mais 2 irmãs que virão para cá, em Santa Luzia, no dia tal, no horário tal. Meus irmãos, é incrível, mas ele não colocou nenhum obstáculo. Ele disse assim para mim, pastor, é só isso que o senhor quer? Pois só pode contar comigo. No dia tal, no horário tal, terá um motorista aqui na porta para levar e para buscar. E ele levou e buscou. E aí eu fui saber o preço. Meu irmão, quanto? Pastor, eu quero servir. Eu quero servir a igreja. Sabe o que é isso, irmão? Gratidão. A gratidão faz isso com as pessoas. A gratidão quebra as barreiras. A gratidão, ela anula as impossibilidades. A gratidão, ela aplana os caminhos. A gratidão constrói pontes. É por isso que Josué está apelando para a gratidão aqui. Josué está falando para o povo de Israel, escute, em outras palavras, escutem. Vocês estão aqui por causa do Senhor.
lembrem-se de que hoje vocês estão, cada um de vocês, nas suas respectivas heranças, unicamente por causa do Senhor. Não se esqueçam disso. Não tirem isso do coração de vocês. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, é o responsável por vocês estarem nessa boa terra. Ele está querendo fazer com que o povo olhe para trás e seja movido pela gratidão. Por quê? Porque muitos já estavam se esquecendo do Senhor. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Não é minha prerrogativa julgar ninguém. Mas eu posso afirmar para você, com base nas Escrituras, que muito do que você faz para o Senhor passa pela sua gratidão ao Senhor. Se você for muito grato ao Senhor, você servirá muito ao Senhor. Agora, se você for aquela gratidão mais ou menos, isso vai incidir diretamente no seu serviço ao Senhor. Quando você vê alguém, isso é uma coisa que eu falo com muita paz no meu coração. Quando você vê alguém colocando obstáculo para tudo na igreja, pode saber que a gratidão dessa pessoa é mínima. Porque, irmãos, eu me lembro do Salmo 116, e toda vez que eu ouço esse salmo, eu me envergonho. E eu não tenho respostas para dar para o Senhor. Toda vez que eu ouço esse salmo, que eu leio esse salmo, digo, eu me envergonho. Lá no versículo 12, o salmista diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta que muitas vezes nos cala, sim ou não? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Você é capaz de colocar diante de você, numa folha de papel, todos os benefícios que o Senhor tem feito por você? Eu não sou. Haja folha. E eu não vou longe, não. Tente fazer isso somente no dia de hoje. É por isso que nós cantamos o hino 329. Pegue uma folha de caderno quando você chegar em casa e comece a pensar em tudo que o Senhor fez por você hoje. Só hoje. Só hoje. E depois faça essa pergunta para você: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Por isso, o primeiro alerta da palavra de Deus para nós nessa noite: olhemos para trás e sejamos gratos a Deus. Irmãos, desenvolva no seu coração a gratidão a Deus. Seja grato ao Senhor. Porque você não seria o que você é. Você não estaria onde você está. Você não teria o que você tem. Você não viveria o que você vive se não fosse o Senhor. Se você não concorda comigo, você pode me procurar depois do culto e me falar, mas eu duvido que alguém aqui vai discordar de mim. Um dia desses, eu e minha esposa estávamos tentando imaginar nossa vida sem o Senhor. É impossível. Eu não consigo viver sem Jesus. Não consigo viver. Eu sou difícil, eu sou teimoso, eu sou cabeça dura, eu não sou perfeito, mas Ele me ama. Não foi isso que nós cantamos? E o seu amor é tão grande, incondicional. Ele me ama. Não sei porquê, mas Ele me ama. Então a única coisa que eu posso ter no meu coração por Ele é gratidão. É olhar para trás e ver que aquele rapaz que entrou naquela congregação em 1988, lá no bairro em Divinópolis, 31 anos depois, está aqui, à frente de uma igreja, sendo ministro do Evangelho, pastoreando a igreja do Senhor Jesus. Quando eu olho somente para mim, para a minha capacidade intelectual, eu falo, é impossível.
Quem me trouxe aqui foi o Senhor. E ao longo desses 31 anos, Ele me deu provas incontestáveis da presença dEle comigo. Coisas que aconteceram comigo que dariam um livro. E não um livro qualquer, um livro bem grosso. Então a gente tem que olhar para trás o tempo todo, irmão. Quando você estiver aí diante de uma situação difícil, e você for tentado a reclamar, porque nós somos, e nós muitas vezes mais murmuramos do que agradecemos, muitas vezes nós mais murmuramos do que damos glórias a Deus, vamos nos lembrar do que o Senhor tem feito por nós. Por isso, lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem seria você se não fosse o Senhor? Onde você estaria agora se não fosse Jesus? Onde é que esses adolescentes estariam agora se não fosse Jesus Cristo ter entrado na vida de vocês? Onde os irmãos, as irmãs estariam agora? Onde nós estaríamos? O responsável por tudo isso é Jesus. Tem alguns textos na palavra de Deus que eu queria ler para você, eu apenas registrei aqui, eu gostaria de ler para vocês. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Salmo 72:12 diz assim: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Quantas vezes você esteve aflito, desesperado, envolto pela dúvida, pela incerteza, pelo medo, e você clamou ao Senhor e Ele te livrou? Quantas vezes? Quantas vezes você esteve sendo solapado pelas circunstâncias desfavoráveis da vida, e você olhou para o céu e disse: Senhor, socorre-me, preciso da sua ajuda, preciso do seu socorro, preciso que o Senhor me ajude nessa questão, porque eu estou por deveras com medo, e o Senhor te deu um livramento, o Senhor te ajudou naquela circunstância tão desfavorável. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Quantos livramentos o Senhor te deu? Por isso nós devemos ser movidos pela gratidão. Por isso nós devemos olhar para trás. Era isso que Josué queria com Israel: olhem para trás. Lembrem-se de que vocês não estariam aqui se não fosse pelo Senhor. Lembrem-se de que vocês não teriam essa terra que mana leite e mel se não fosse pelo Senhor. Foi o Senhor que ajudou vocês, foi o Senhor que fez vocês possuírem essa terra. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quem é que faz isso por nós, irmãos? É Deus. Por isso, quando você for dominado pelo desânimo, porque o desânimo sempre bate a porta, quantas pessoas hoje estão desanimadas, estão paralisadas na vida espiritual, estão em casa, poderiam estar aqui conosco nessa noite, mas estão em casa pelo simples fato de que estão apagadas, não querem vir à igreja. Meus irmãos, se porventura isso começar a acontecer com vocês, tragam à memória tudo o que Deus fez por vocês e como Ele merece o melhor de vocês, porque Ele merece. E aí nós vamos orar e falar: Senhor, eu tenho sido relapso, eu tenho sido negligente, eu peço perdão, vou me esforçar, eu quero trazer de volta aquele amor, aquele ímpeto, aquela vontade, eu quero te servir como eu te servi um dia, porque tu tens feito grandes coisas na minha vida. Irmãos, não existe outro sentimento que precisa estar presente no nosso coração, custe o que custar, a não ser a gratidão. Gratidão precisa nos mover. Gratidão precisa estar presente. Não pode haver outro sentimento. Não permita que Satanás coloque outro tipo de sentimento no seu coração, porque ele quer.
Não permita que Satanás coloque no seu coração certezas ou dúvidas ou outras coisas que te levem a não desenvolver um sentimento de gratidão. O que move o crente é a gratidão. O que nos move é a gratidão. O que nos traz para a igreja é a gratidão. O que me faz entregar uma oferta aqui, seja uma oferta, seja o meu dízimo, seja uma oferta missionária, independente do que for, o que faz essa oferta entrar dentro desse cofre, tem que ser a gratidão. O valor que está ali perpassa pela minha gratidão. Se eu sou grato, eu oferto. Se eu sou grato, eu participo da igreja. Se eu sou grato, eu me coloco à disposição para trabalhar. A comissão de indicação da nova diretoria está trabalhando. E pode ser que ela já tenha chegado perto de você e tenha dito assim: olha, o ano que vem você gostaria de trabalhar nesse ministério? O que foi que você respondeu? Sim ou não? Me desculpe o que eu vou dizer agora, mas se você tiver dito não, dá uma analisada no seu coração, porque talvez você não está sendo grato o suficiente. Porque você não vai ganhar nada com isso, você não vai ganhar aplausos, você não vai ganhar elogios, você não vai receber nenhum pagamento, não pode ser uma moeda de troca. Tudo na igreja, tudo na igreja é produto da gratidão. Tem que ser grato. Tem que ser grato. Até o pastor que recebe salário da igreja, ele não pode pastorear a igreja por causa de dinheiro, senão vira profissão. Vocês sabiam que na Suíça, a igreja da Suíça é uma igreja estatal. Um pastor, professor meu, no seminário, ele foi à Suíça. Ele pregou na Suíça. E ele nos disse, numa aula, que na Suíça, pastor é funcionário público. Faz concurso. Pastor é profissão na Suíça. Um dos berços do protestantismo virou profissão. Você não precisa ser crente para conduzir uma igreja na Suíça. Você tem que ser concursado. E dízimo é descontado em folha de pagamento. Lá na Suíça. Sabia disso? Então o pastor, ele recebe pagamento da igreja, porque o pastor deixou o seu emprego secular e veio trabalhar na igreja. Mas até o meu ministério tem que ser movido pela gratidão. Porque se eu não pastorear vocês com gratidão, vocês vão notar. Vocês vão perceber. Vocês vão notar a forma como um pastor pastoreia sem gratidão a Deus, sem amor a Deus. Tudo na igreja é gratidão. Você é grato? Faça uma análise do seu coração. Você tem sido grato? Será que nós temos sido gratos a Deus pelo que Ele tem feito por nós? Será que nós teríamos resposta para essa pergunta do salmista? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Essa é a primeira lição que eu aprendi aqui. Pois bem, Josué então, ele vai dizer, lá nos versículos 4 e 5, eu quero ler para você, versículos 4 e 5, Josué vai dizer assim, versículos 4 e 5, versículo 5, e o Senhor vosso Deus as impelirá, e as expelirá, as nações que estão lá presentes, no versículo 4, o Senhor as expelirá diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Eu aprendi uma coisa muito importante aqui, mais um alerta da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você, que está lá nos versículos 4 e 5. Olhemos para o presente e continuemos a conquista. Querido irmão, em nome de Jesus Cristo, não pare. Não pare. Porque nós temos, da parte do diabo, essa tentação. Nas muitas coisas que Satanás nos tenta, uma das tentações de Satanás é fazer com que nós estejamos satisfeitos com aquilo que nós já conquistamos com Deus. E isso é muito perigoso, porque a vida cristã é uma constante caminhada. Havia ainda, de acordo com o texto,
alguns resquícios de terra para serem conquistados. O povo já havia conquistado praticamente tudo, mas ainda na época de Josué, havia algumas porções de terra que o povo precisava conquistar. E Josué está dizendo: o Senhor Deus vai expulsar essas nações diante de vocês. O Senhor Deus vai expelir essas nações da terra. Continue a conquista. Não parem, não se acomodem. O comodismo é terrível para a vida do cristão. Quantos iniciaram bem, mas pararam no meio do caminho? Quantas pessoas você conhece, que você já evangelizou, que você já falou do amor de Deus, que começou bem a caminhada cristã, mas num determinado momento parou, desistiu, não conquistou mais, ficou somente com aquela quantidade de terra, parado no meio do caminho, parou no tempo, não desenvolveu mais? Nós precisamos conquistar todos os dias, não podemos nos acomodar e estarmos satisfeitos com aquilo que nós conquistamos com o Senhor até aqui. Eu encontrei um dia um jovem e falei para ele: rapaz, o que foi que aconteceu com você? Você sumiu da igreja. Ah, pastor, algumas coisas. Eu falei assim: é só isso que você quer? Você está satisfeito só com isso? Tem muito mais de Deus para você? É só isso que você quer? Eu me lembro quando Jesus disse lá, na parábola dos 10 talentos, ele falou assim: quem tem, ser-lhe-á dado, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. É muito interessante que nós precisamos entender o seguinte: irmão, começou, continua, não para no meio do caminho, porque não faltará situações para fazer você parar, pode ter certeza disso. Haverá muitas situações engendradas, preparadas pelo diabo, para fazer você se contentar com aquilo que você tem. Às vezes você pode até continuar na igreja, mas você continua na igreja parado no tempo. Um jovem que estava vivendo uma situação assim, mais ou menos essa. Ele havia iniciado a caminhada cristã, iniciado a sua carreira cristã, mas ele parou no tempo. 23 anos de conversão, ele parou no tempo. E o pastor acompanhou aquele jovem, viu aquele jovem chegar para a igreja, viu aquele jovem se decidir na igreja, viu aquele jovem iniciar a caminhada cristã na igreja e viu aquele jovem paralisar na igreja. Aí um dia, ele muito vaidoso, muito cheio de si, chegou perto do pastor, uma conversa aqui, uma conversa ali, ele disse assim: pastor, lá se vão 23 anos de caminhada cristã. Aí o pastor não perdeu a oportunidade. O pastor olhou para ele e disse assim: não, deixa eu te corrigir, você tem só 1 ano de crente, os demais são repetição. Um repetindo o outro. Que tristeza para nós, gente. Ser a mesma coisa que eu era o ano passado. Faça uma análise aí, vamos fazer uma análise, cada um analisa, não precisa se manifestar. Você é o mesmo de 6 meses atrás? Se for, tem alguma coisa errada, porque não é para ser, não pode ser. 2 Pedro 3,18, Pedro diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, se você for o mesmo de 6 meses atrás, tem uma coisa errada com você, porque não é para ser, não pode ser. Precisa estar havendo progresso na sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que ser tudo o que você precisa ser, mas você não pode ser aquilo que você era. Tem que ser diferente. O que foi que mudou na sua vida de lá para cá? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, e a Bíblia não falha: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, o que é hoje que está diferente em você? Permita-me, Sandra, fazer menção de você agora, mas domingo eu estava aqui no cantinho, coisa boa, fofoca boa eu passo para frente, tá? Eu estava aqui no cantinho, Sandra chegou perto de mim e falou assim, pastor, qualquer dia desse eu quero dar um testemunho na igreja. Ela falou isso comigo domingo. Qualquer dia desse eu quero dar um testemunho na igreja. Quanta coisa está acontecendo comigo em relação a Deus. Falou ou não falou? Quanta coisa boa está acontecendo comigo em relação a Deus. Eu fiquei feliz, porque é isso que tem que acontecer conosco. Amanhã você precisa estar melhor do que hoje. Semana que vem você precisa ser melhor do que essa semana. Mês que vem você precisa estar muito diferente do que esse mês. O ano que vem tem que ser um ano fantástico para você. Porque, querido, se chegar no final do ano que vem, você fizer aquela análise que nós fazemos todo final de ano, porque no dia 31 de dezembro é o Dia Internacional da Retrospectiva da Vida. Todo mundo faz uma análise de como foi o ano e faz um monte de projeto para o ano novo. É ou não é verdade? É o dia 31 de dezembro. É o dia da análise da vida. Esse ano foi assim, não deu certo aqui, não deu certo ali. O ano que vem vai ser diferente aqui, vai ser diferente aqui, vai ser diferente aqui. Aí chega no dia 31 de dezembro de 2020 e você faz a mesma análise e fala assim, não mudou nada. Meu Jesus, tá? Vamos bater o joelho no chão e vamos pedir para o Senhor, Senhor, me dê conversão, porque eu preciso me converter. Então, Josué está falando aqui, escute, nada de ficarem acomodados. A terra ainda não é 100% de vocês. O Senhor continuará com vocês como Ele tem sido até agora. Então vamos em frente, nada de cruzar os braços. O Senhor vai expelir essas nações. Continuem conquistando, continuem avançando. Querido irmão, querida irmã, vida cristã é avanço, vida cristã é crescimento. Vida cristã não pode ser a mesma coisa todo dia, não pode ser a mesma coisa de semana passada. Isso é inadmissível. Alguma coisa precisa estar sendo diferente para você realmente mostrar para o mundo que Cristo Jesus é o que Ele diz ser. O mundo verá que Jesus é real, é o que a palavra de Deus diz que Ele é, através da nossa maneira de expressá-lo. Agora, se eu sou a mesma coisa, dia e noite, noite e dia na igreja, e chego em casa e continuo brigando, e continuo falando palavrão, e continuo sendo desonesto, e continuo fazendo coisas erradas, e continuo sendo a mesma coisa no trabalho, e continuo sendo a mesma coisa na escola, querido, como que fica isso? Porque o que foi que Cristo fez ou Cristo realizou de diferente na sua vida? Eu tenho ouvido, para a glória de Deus, inúmeras manifestações de pessoas na igreja, dizendo, pastor, Deus tem feito algo maravilhoso na minha vida, pastor, que maravilha tem sido minha vida, pastor, eu estou sendo cada dia mais abençoada, amém por isso. Coisas estão mudando, glória a Deus por isso, porque tem que ser assim, conquistar todo dia, o que foi que você conquistou hoje, que você não tinha ontem com Deus? Qual é o sentimento que você ainda não tem? O que é que você ainda não sente pelo Senhor, que você sabe que precisa sentir? Qual é a atitude que você ainda não mudou e sabe que precisa mudar? Como é que está? Cristo está fazendo a diferença no seu casamento? Cristo está fazendo a diferença na sua forma de trabalhar? Cristo está fazendo diferença na sua maneira de se relacionar com as pessoas? Cristo está fazendo a diferença em você mesmo? Você sente que você é diferente? Você pensa diferente? Você tem reagido aos problemas de forma diferente? Tem havido diferença em você? Glória a Deus por isso. Você está conquistando. Louvado seja Deus por isso. Muito bom. É muito bom saber disso. Então, olhe para o presente. Olhe para o aqui e agora e veja. Está diferente sua vida aí, meu irmão?
Sua vida está diferente. Sua ação e reação mudou. Glória a Deus por isso. Eu aprendi uma última lição aqui, que vai dos versículos 6 a 16, eu não vou ler, porque nós já estamos aqui com o tempo avançado, mas depois você pode ler na sua casa. Eu aprendi também o seguinte: olhemos para nós mesmos e vigiemos. Josué agora diz o seguinte, primeiro ele fala, olha o que o Senhor fez. Depois ele disse, olha o que o Senhor fará. Agora ele está dizendo, agora olhe para vocês e cuidado com o que vocês vão fazer. Cuidado para vocês não abandonarem o Senhor. Atentem-se para as leis de Deus, obedeçam a lei de Moisés, porque se vocês não obedecerem, o mesmo Deus que trouxe vocês para cá, o mesmo Deus que fez com que vocês conquistassem, o mesmo Deus que abriu portas, é o Deus que vai fechar portas, é o Deus que vai expulsar vocês daqui. Então atentem-se para esse risco. E isso serve para nós. Sabe por quê? Lembra que eu falei aqui domingo à noite? Quem esteve aqui domingo à noite vai se lembrar. Eu falei sobre José, que nós temos uma inimiga terrível, que anda conosco para todo lugar. Que inimiga é essa? A nossa carne. Não é? Então agora escute o que eu vou dizer para você. E eu vou te explicar por que nós temos que vigiar. Escute. Você acha que a nossa carne quer orar? Ela não quer orar. Muitas vezes orar é difícil. Você já teve essa experiência de estabelecer para você, essa semana eu vou ter uma semana de oração na madrugada. Tem gente que gosta de orar na madrugada. Mais silêncio, todo mundo dormindo, tem mais sossego, não é? Tem muitos irmãos aqui que oram nas madrugadas. Eu mesmo, confesso para você, vez ou outra eu estou orando de madrugada. Orando pelos irmãos, orando pela igreja. Acontece isso na nossa vida. Há alguns que têm mais frequência nisso. Gostam de orar mais de madrugada. Isso é muito bom, muito bom. Mas eu me atrevo a dizer uma coisa, deve ser muito difícil para muitas pessoas, porque não é fácil, porque a carne não quer isso. Você estabelece um alvo de oração, quão difícil é cumprir esse alvo, porque a carne não quer orar. Você coloca no seu coração, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, e chega no meio do ano você não saiu de Gênesis. Porque a carne não quer que você leia a Bíblia. Esse ano, pastor, vai ser diferente. Eu não vou faltar nenhum culto da igreja. E quando você percebe, você já faltou quase todos os cultos. Por quê? Às vezes não é porque você teve alguma dificuldade no trabalho ou chegou atrasado. É pura e simplesmente porque a sua carne não quer que você vá para a igreja. A carne não quer as coisas de Deus. Por isso, a nossa propensão a errar é muito maior do que a nossa propensão a acertar. Nós estamos fora do nível, irmãos. Nós estamos fora do nível. E se eu me soltar da graça, eu caio. Porque a nossa tendência é pecar, é desobedecer a Deus. É como se fosse um imã nos atraindo, que nos impede de sermos totalmente sugados pela mesmice, pelo marasmo, sugados pela pecaminosidade, sugados pela carne. É a graça de Deus nos prendendo. É a graça que nos segura, porque senão nós não conseguiríamos levantar do chão. Essa é a nossa tendência. O homem é mau, nós somos maus. Nós temos uma facilidade enorme para desobedecer a Deus. Para desobedecer a Deus eu não preciso fazer força. Eu desobedeço a Deus sem pestanejar. Agora, para obedecer a Deus, tem que ser uma luta constante. Uma luta constante, uma luta atrás da outra. Talvez nem todos vão responder essa pergunta do jeito que eu quero. Mas fale para mim com sinceridade. Foi chegando ali 6:30, você chegou do trabalho cansado, tomou aquele banho, deitou no sofá para dar horário de levantar e ir para a igreja. Foi fácil, querido? Não foi. Não é fácil. A nossa carne não quer isso. Por isso que nós temos que vigiar, olhar para nós mesmos e vigiar.
É o que Josué está dizendo aqui dos versículos 6 a 16 para Israel: cuidado, se vocês não obedecerem à lei, se vocês abandonarem o Senhor, se vocês não se atentarem para as leis de Moisés, vocês vão ser sugados para fora da presença de Deus. Vocês vão perder a bênção de Deus, e o mesmo Deus que trouxe vocês para cá, o mesmo Deus que os abençoou, será o mesmo Deus que vai castigá-los. Josué está dizendo: vigiem, e a palavra de Deus está dizendo para nós hoje: vigiemos, irmãos, para que nós possamos realmente, irmãos, crescer e conseguir manter a nossa carne subjugada, porque se nós deixarmos a nossa carne falar, nós nunca vamos servir a Deus. Nunca vamos conseguir servir a Deus. É interessante que no versículo de número 6, olha o que Josué diz para esses líderes, versículo 6: esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Não é fácil obedecer a Deus, mas não é prudente desobedecê-lo. Viver de acordo com os padrões de Deus é algo extremamente difícil. Não é fácil ser crente, não é fácil dizer não à carne. Nossa carne não quer as coisas de Deus, ela não quer fazer aquilo que agrada a Deus, é um esforço constante. Por isso nós temos que nos esforçar todos os dias. Qualquer vacilo, lá estamos nós longe de Deus. Vocês estão olhando para mim, pastor, estudou teologia, que maravilha, está fazendo história agora, adquirindo mais conhecimento, mais conteúdo. Pastor, está no culto todos os dias. É claro, eu tenho que estar no culto mesmo. Primeiro porque eu sou crente, depois porque eu sou pastor de vocês. Aí vocês podem olhar para o pastor e dizer assim: para o pastor é fácil, o pastor está orando o tempo todo, o pastor está lendo a Bíblia o tempo todo, o pastor está diante de Deus o tempo todo. Querido, a sua luta é a minha luta. A sua luta é a minha luta. Eu luto tanto quanto vocês. Por isso que o pastor precisa que a igreja esteja em oração por ele. Talvez eu sou mais atacado do que vocês. Porque a minha carne também não quer estar aqui. A minha carne não quer isso. A minha carne não quer. Vocês acham, eu leio a Bíblia todos os dias, eu faço minha devocional, eu me preparo, eu me debruço nos livros, mas vocês acham que a minha carne quer isso? Ela não quer. É uma luta constante para que eu possa cumprir com o meu ministério, não só diante dos irmãos, mas principalmente diante de Deus. Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua batalha, e eu tenho a minha. Não é fácil. Por isso nós devemos, o Tiago vai dizer uma coisa muito interessante: orai uns pelos outros para que sareis. Eu tenho que orar por vocês e vocês orar por mim, para que nós possamos conseguir. É por isso que eu sempre oro aqui e falo: Senhor, abençoe esses irmãos que estão desanimados, porque eles estão dizendo sim à carne, estão dando vazão para a carne, porque não é fácil. Não é fácil, querido. Não é fácil. E o perigo de continuarmos meninos, crianças na fé, é iminente. Quantos nasceram de novo, mas permanecem crianças na fé, porque não estão conseguindo lutar contra essa predisposição natural que a nossa natureza tem de pecar. Nós, lá em casa, adotamos um gatinho. Apareceu lá em casa um dia, miando, um gatinho desse tamaninho assim, assustado, pretinho. Colocaram o nome dele de Pudim, não sei porquê, mas tudo bem. Mas o gatinho apareceu lá. A minha esposa ama gato. As minhas filhas amam animal assim, gato. Nós já temos um cachorro. Aí, resultado, adotamos o gatinho. Está lá o gatinho. E esse gatinho miava. E aí, a minha esposa arrumou um frasco de um remédio, um medicamento, lavou e pôs leite nesse frasquinho e começou a dar leite para o gatinho. Vocês precisam ver a cena dela amamentando o gatinho lá em casa. Eu devia ter gravado. Mas amamentando o gatinho. Aí quando o gatinho mamava, ele ficava satisfeito, aí nós colocávamos ele na caixinha dele, ele dormia. Aquele sossego.
De repente está lá o gatinho miando de novo. Nós sabíamos que ele estava com fome. E demos leite para ele. O bichano foi crescendo. Ele já está mais ou menos desse tamanho. Cresce que é uma beleza. E ela dando leite. Mas não adiantava. A cada meia hora ele miava. Por quê? Porque o leite não sustenta mais. Aí ela foi comprar ração para o cachorro, ganhou uma amostra grátis de uma ração para gato. E começou a dar a ração para o gato. Gente, esse bichinho comeu a ração e ele fica horas sem miar. Por quê? Porque a ração deu sustância para o gato. Vocês olham a protuberância dele aqui, assim, uma coisa impressionante. De tão cheio que ele está por conta da ração. Ele parou de miar. Então nós temos que entender que agora é um outro tipo de alimento. A cada fase, um novo alimento, não é? Pastor, o que tem a ver isso aí? Tudo com a gente. Porque muitas vezes nós somos tentados pela carne a ficar no leitinho. Aí, de vez em quando, eu dou uma idinha lá na igrejinha, eu participo de um cultinho aqui, um cultinho ali, eu entrego uma ofertinha, dou uma folhadinha na minha biblinha, e vou vivendo minha vidinha. É ou não é verdade? É isso que a carne quer. Mas a cada nova fase, novos alimentos. Você quer crescer? Você quer ser mais do que você é? Você quer crescer diante de Deus? Quer se tornar melhor? Quer ser mais forte? Então agora o alimento é outro, querido. O esforço é maior. Tem que lutar mais, tem que se adaptar. Agora, deixa eu te falar uma coisa, agora não adianta mais pegar lá o leitinho, colocar no frasquinho e dar para o gatinho, não tem jeito, ele não quer isso mais, ele quer ração, então agora vai ficar mais caro, nós vamos ter que comprar ração para o gato também, vamos ter que investir. Aí tem uma frase aqui que eu queria te mostrar, veja só essa frase: você será o resultado daquilo que você investe em si mesmo. Se você investir muito em você, lutar contra a sua carne, se esforçar mais, você será muito para com o Senhor. Agora, se você ficar no leitinho, irmão, você vai ser isso a vida inteira até Jesus voltar. É isso que você quer? A nossa carne quer isso. A nossa carne não quer que nós cresçamos. A nossa carne não quer que nós amadureçamos diante de Deus. Mas Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós verdadeiramente estejamos diante dEle, vivamos uma vida com Ele. Então, para isso, o investimento é maior. Eu tenho que investir mais tempo na oração, eu tenho que investir mais tempo na leitura da palavra de Deus, eu tenho que investir mais tempo em comunhão com Ele, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que lutar mais contra a minha carne, eu tenho que resistir mais. É assim que nós vamos conseguir. Então, eu aprendi essa lição aqui, nós devemos olhar para nós mesmos e vigiar, porque se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ficar exatamente onde estamos, porque é mais cômodo, é a nossa zona de conforto, e nós vamos morrer de desnutrição, irmãos. Existe muito alimento da parte de Deus para nós, mas nós precisamos nos alimentar do que Deus tem para nós, para que nós possamos ser mais do que nós temos sido. É isso que Josué está dizendo para o povo de Israel aqui, dos versículos 6 a 16. Olha, não parem, continuem, vão em frente, continuem caminhando com o Senhor, obedeçam à lei de Moisés, continuem lutando contra a carne de vocês, essa tendência à desobediência que vocês têm, continuem se esforçando, continuem buscando a lei de Deus, continuem obedecendo à lei de Moisés, não parem de obedecer, é assim que o povo ia crescer. Mas o povo de Israel, e nós vamos ver no próximo estudo que nós vamos fazer daqui a 2 semanas, porque nós vamos iniciar o estudo do livro de Juízes. Vocês vão ver que Israel não deu ouvidos ao que Josué disse, e Israel se apequenou. Israel foi vencido, Israel foi derrotado pela carne, foi derrotado pelo desânimo, pelo comodismo. Israel perdeu. Esse é o livro de Juízes. O livro de Juízes é o livro do fracasso de Israel e dos livramentos de Deus. Por isso eu quero deixar essas lições para vocês aqui hoje. Quero que vocês entendam verdadeiramente
que nós precisamos investir. Você será o resultado daquilo que você investe em si mesmo. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e que nós possamos verdadeiramente entender que a nossa luta contra a carne, para investir em nosso crescimento com Deus, nós temos que lutar contra a carne, nós temos que lutar contra a nossa tendência à desobediência, temos que nos esforçar e muito para conseguirmos chegar onde Deus quer que cheguemos. Que o Senhor nos abençoe e que realmente esse primeiro momento da fala final de Josué tenha nos abençoado. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela alegria de termos aprendido mais da Tua Palavra. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos ser mais para Ti, conquistar mais para o Senhor. Nós temos muito que conquistar. Não podemos, ó Deus, parar onde chegamos. Permita que a cada momento nós sejamos diferentes, possamos nos alimentar mais. A cada nova fase, um novo alimento. Deus, nos alimente mais, nos dê mais, para que nós possamos ser mais fortes contra a nossa carne, ó Deus, e vencer, ó Deus, o ostracismo, vencermos o comodismo e conseguirmos permanecer firmes diante do Senhor, obedecendo a Tua palavra. Muito obrigado por tudo que Tu nos ensinaste nesta noite. Obrigado por ter falado conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém?